sejam multiplicados todos os dias de nossas vidas. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre as palavras que acabamos de ouvir, eu vou repeti-las, João 3, 14 a 16, onde lemos: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui a palavra, pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando nós ouvimos falar de veneno, todo mundo sabe do que se trata. É uma substância perigosa. Existem venenos artificiais que são criados, mas existem os venenos naturais, por exemplo, em alguns animais. Quando falamos em animais venenosos, nós pensamos em lacraia, centopeia, escorpião, aranha e principalmente serpentes, cobras venenosas. E o nosso país tem muitas cobras venenosas: urubu, cruzeiro, cascavel, jararaca, a coral verdadeira, que é a pior de todas. E o veneno, ele, em algumas pessoas, causa náuseas, vômito, paralisa certos músculos. Na maioria das vezes, o veneno da cobra leva à morte. Quando uma pessoa é picada ou mordida por uma cobra, é necessário que vá logo ao médico, porque, dependendo a cobra, tem pouco tempo de vida. Então é necessário que imediatamente se vá ao médico para se tomar um soro antiofídico. Como é que é feito o soro antiofídico? É pego o veneno da cobra e ele é colocado, inoculado num animal ou cavalo. Antigamente sempre eram cavalos ou cordeiro, ovelha. Hoje em dia, a grande maioria dos soros antiofídicos são feitos nos cordeiros, porque o sangue é mais forte. E ali há uma reação do sangue desses animais, em especial esses dois tipos de animais, e ali se forma um plasma que combate o veneno da serpente e traz a cura para aquele que foi picado ou mordido por uma cobra venenosa. Queridos irmãos, queridas irmãs, lá no jardim do Éden, qual o animal que Satanás, o diabo, usou para enganar Eva e, consequentemente, também Adão, a cobra? E através daquela serpente, através daquela cobra, entrou pecado no mundo. O que é pecado? Pecado é rebelião, é rebeldia contra Deus. É eu dizer para Deus: eu não quero saber da tua palavra, eu não quero saber de ti, eu me vivo sozinho. E o pecado nos afasta do Criador da vida, do Senhor da vida. Ou seja, consequentemente, o pecado gera a morte. Todos nós temos o veneno do pecado dentro de nós. Por isso que Jesus, em certa ocasião, disse: o problema não está no que a gente põe para dentro da boca, mas do que sai. Porque é no coração que está raiva, ciúme, inveja, egoísmo, adultério, maldade, fofoca, intriga, está tudo certo. É o pecado. É o pecado que foi inoculado. Por isso que logo no início Deus faz uma promessa para Adão e Eva e diz: Eva, da tua descendência vai nascer Salvador. E ele vai ser picado, ele vai ser mordido no tornozelo pela serpente, mas ele vai esmagar a cabeça dele. A cabeça, porque é na cabeça que está o veneno, o poder de matar. E foi isso que Jesus fez. Ele foi mordido no calcanhar, ou seja, foi morto na cruz. Mas com a sua ressurreição, ele esmagou a cabeça da serpente, ou seja, o poder de matar que está no veneno do pecado não existe mais, porque o sangue do Cordeiro, Jesus, o santo e precioso sangue, ele é o nosso soro antiofídico, ele limpa o nosso pecado.
Nós acabamos de ouvir a leitura do texto de Números 21, onde nós vemos aquele povo hebreu, ou povinho, né? Igualzinhos a nós. A gente se julga melhor que eles, mas nós somos iguais. Aquele povo estava escravizado durante mais de 400 anos, foi libertado pelo poder de Deus através de 10 pragas e logo começa a reclamar. Quando estão chegando, estão indo no deserto, estão chegando no Mar Vermelho, começam a reclamar: e agora a gente vai morrer? E Deus abre o mar. Apenas diz para Moisés: ordene o povo que marche. E ele abre o mar. E então acaba com o exército do faraó. E lá do outro lado do deserto, já começa a reclamar de novo: não tem água, a gente vai morrer de sede. E Deus providencia água. E o texto de hoje mostra já a terceira vez que eles estão reclamando de novo. Estão clamando contra Moisés, diz o texto, e contra Deus. Estão falando besteira. Estão indignados. O que eles dizem? A gente está enjoado desse pão vil. A gente tem Faustinho, tem nojo. Olhem só o que eles estão dizendo. O maná, que Deus chama de pão dos anjos, que era tipo um algodão com um gosto de mel, eles estão com nojo aqui. E Deus fica irritado, fica zangado, e então lá no deserto ele permite que cobras venenosas, diz o texto, abrasadoras, invadam o acampamento e saem mordendo as pessoas, invadem as tendas e mordem as pessoas, e muitas pessoas morrem. E então aqueles que falavam contra Moisés e contra Deus, agora passam a clamar: Moisés, por favor, nós falamos contra ti, contra Deus, por favor, ora a Deus para tirar essas cobras. Está morrendo muita gente, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Elas estão em todo lugar. E Moisés ora. E Deus diz para Moisés pegar uma haste, uma cruz, colocar no meio do acampamento, fazer uma cobra de bronze, e todo mundo que olhasse para aquela cobra, quando fosse mordido, picado por uma cobra venenosa, ficava curado. Não por causa do poder da semente de bronze, mas porque confiava na palavra de Deus. E aqui nós vemos claramente lei e evangelho. A Bíblia sempre tem lei e evangelho. A lei mostra como eu estou diante de Deus, pecador, errado. A lei foram as serpentes venenosas, porque eles falaram mal de Deus, falaram mal de Moisés. Saiu veneno da boca deles, indignando-se contra Deus. Então Deus manda as serpentes, a lei, mostrando para eles o quanto eles estão errados. E aí eles caem em si. E aí eles clamam pela libertação, pela cura. E aí vem o Evangelho, onde quem olha, confia, recebe essa cura. Querido irmão, querida irmã, aí a gente vai lá para o texto de João, que diz: assim como aquela serpente foi levantada e todo mundo que olhava ficava curado. Aí Jesus diz para Nicodemos, que estava falando com Nicodemos assim: eu também vou ser pregado na cruz, e quem olhar para mim, confiando em mim, também vai ser curado do veneno do pecado, não vai morrer. Claro que na hora os discípulos não entenderam, muitas coisas eles só entendiam depois. Assim como a semana passada, quando a gente leu o texto lá no templo, quando Jesus expulsa os cambistas e diz: destruir esse santuário, em 3 dias eu vou edificar de novo. Na hora ninguém entendeu, mas quando Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, eles entenderam. Ele estava falando do templo, o lugar onde Deus habita, o próprio corpo dele. Ele morreu, no 3º dia ressuscitou. E aqui também, só entenderam depois, quando Jesus foi pregado na cruz e agora ressuscitou. E quem olha para ele é curado. E nós precisamos dessa cura, porque nós somos iguaizinhos a esse povo.
Quantas vezes eu e cada um de vocês destilamos veneno? Intriga, fofoca, mentira, palavrão, xingamento. Quantas e quantas vezes o veneno sai da nossa boca e a gente, ao invés de bendizer Deus, a gente está dando um péssimo exemplo. E às vezes Deus precisa entrar com uma mensagem de lei e puxar nossa orelha, para que a gente caia em si e ver o quanto a gente tem errado contra os 10 mandamentos, contra Deus, contra o próximo, e o quanto a gente precisa dessa cura que só Jesus dá. E aí vem aquele texto de versículo 16 que todos nós conhecemos de bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A tradução de tal, ela está um pouquinho errada, deveria ser desta maneira. Porque Deus amou o mundo desta maneira, dando o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda vez que João fala em mundo, cosmos, que é a palavra grega, ele está falando desse mundo contaminado pelo pecado. Sim, é esse mundo que Deus amou para mandar Jesus. Ele mandou o assassino, ele amou o assassino, ele amou o cidadão lá do ônibus que meteu bala em 3 pessoas, mandou Jesus por causa dele. Ele amou o pedófilo, o estuprador, aquele assassino, aquele moleque que rouba um celular, que rouba um tênis para vender e comprar droga. Deus amou ele e mandou Jesus para morrer por ele. Ele amou aquele político ladrão, safado, que pega o dinheiro que deveria usar numa obra e usa para comprar uma fazenda, para viajar, para estar em um hotel 5 estrelas, esbanjando o dinheiro do povo. Deus amou esse corrupto, esse safado, esse pilantra, e mandou Jesus para ele. Deus amou a mim e a você, com todos os nossos erros, com todas as nossas maldades, e mandou Jesus para morrer por nós. Esse é o amor de Deus, totalmente diferente do nosso. O amor de Deus é o ágape. Ele ama aquele que não merece, aquele que deveria ir para o inferno. Todos esses que eu citei, eu e você, também deveríamos ir para o inferno. Nós não merecemos. É um amor desinteressado, é um amor livre que oferece. Claro que cada um pode dizer não, e a maioria diz. O nosso amor é diferente. O nosso amor é o egoísta, é o eros. Daí vem a palavra erótico, erotismo, aquele que quer algo para si. Por exemplo, quando a gente fala com alguém que casou, que está namorando, por que tu gosta? Porque aquela pessoa é bonita, porque aquela pessoa tem charme. Eu gosto daquela pessoa porque ela me trata bem. Mas, geralmente, quando eu estou tratando com pessoas que estão com problema no casamento, dizem: pastor, eu casei porque eu queria ser feliz. Sempre é um egoísmo. Eu quero alguma coisa da outra pessoa. Eu quero a beleza, eu quero o charme, eu quero o sexo, eu quero ser feliz. Eu quero, isso é o eros. A gente vê algo no outro que eu posso ter. O amor de Deus é diferente. Ele viu algo que nós não tínhamos nada para oferecer, só pecado. E mesmo assim ele nos amou. É o amor agape que tem a oferecer. E esse amor tem nome: Jesus, que é a fonte do amor, que morreu pelos meus e pelos teus pecados. O Cordeiro que deu o seu sangue para ser o antídoto contra esse veneno que corre nas nossas veias e que vai correr até o último dia, porque ainda estamos na carne. Mas que eu e você sempre olhamos para a cruz, com fé, com confiança, como fez aquele povo. Foi mordido pelas serpentes e foi curado. Olhemos para a cruz, como acabamos de contar, se aquela cruz falasse tanto amor, tudo isso faz por mim, o que eu posso fazer por ti? Eu agora só posso agradecer, porque eu não merecia, ninguém de nós merecia, mas nós somos curados do veneno da morte eterna pelo sangue do Cordeiro. Cabe a nós agradecermos, orando, louvando, testemunhando
para que tantos e tantos que aí fora ainda estão morrendo por causa do veneno do pecado, também possam conhecer Jesus, ter o antídoto, que é o perdão dos pecados, e assim alcançarem vida eterna e salvação. É época de quaresma, é época de reflexão, é época de valorização pelo que Jesus, o amor de Deus encarnado por nós, fez e faz por mim, por ti, por cada um de nós. Refletirmos, valorizarmos e então testemunharmos para tantos e tantos que ainda estão morrendo sem salvação porque não conhecem Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos amar como Jesus nos ensinou, sem interesse, mas um amor que leva Jesus, o Salvador, a todos. O amor de Deus. Que assim seja.